E aí, pessoal, já pararam para pensar como eram os primeiros carros da história? Tipo, aqueles carangos que nossos tataravôs dirigiam? No vídeo de hoje, vamos dar uma voltinha no túnel do tempo e conhecer os 10 carros mais antigos do mundo, verdadeiras relíquias sobre rodas que mudaram a história do transporte. Alguns desses carros estão em museus, outros provavelmente viraram sucata há muito tempo, quem sabe viraram um Fusca no interior do Brasil. Mas fica até o final para conhecer cada detalhe dessas máquinas. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais vídeos sobre a história do automobilismo. Abrindo a nossa lista, temos uma geringonça a vapor que mais parece ter saído de um filme do Mazzaropi, o Cugnot Fardier, construído em 1770. Este monstro de 3 rodas foi obra do engenheiro francês Nicolas-Joseph Cugnot, um verdadeiro professor pardal da época. O Fardier foi concebido como um trator militar, um burro de carga a vapor para transportar canhões. Imaginem só o estrago que essa coisa não fazia. A velocidade máxima? 4 km por hora, se você tiver sorte e o vento estiver a seu favor. Era mais lento que uma carroça, mas mesmo assim ele provou que era possível criar uma máquina autopropelida, mesmo que ela se parecesse com um caldeirão ambulante prestes a explodir. Em 1803, o engenheiro britânico Richard Trevithick decidiu que já era hora de dar um upgrade no conceito de carruagem. Cavalos? Que bobagem! Vamos colocar um motor a vapor nesta geringonça, e assim nasceu o Trevithick's Steam Carriage, um veículo a vapor feito para transportar pessoas. Claro, naquela época, transportar pessoas significava basicamente aterrorizar os transeuntes com uma máquina barulhenta e fumegante. Era como um dragão de ferro soltando fumaça pelas ventas. O Steam Carriage podia até ser assustador, mas era rápido. Ele conseguia atingir a velocidade vertiginosa de 14 km por hora. É como um foguete comparado ao Cugnot Fardier. Mesmo assim, o Steam Carriage foi um marco importante, mostrando que os veículos a vapor poderiam ser usados para algo mais do que apenas transportar canhões. Avançamos algumas décadas e chegamos a 1886, o ano em que Carl Benz decidiu que já era hora de aposentar as carruagens a vapor. Chega de caldeiras barulhentas e explosões inesperadas. Vamos usar um motor a gasolina. E assim nasceu o Benz Patent Motorwagen, o primeiro automóvel moderno do mundo. O Patent Motorwagen era uma belezinha de 3 rodas, com um motor de um cilindro que produzia míseros 0,75 cavalos de potência. Era menos potente que um liquidificador, mas, acredite ou não, era o suficiente para levar este carrinho a uma velocidade máxima de 16 km por hora. Enquanto Carl Benz estava ocupado inventando o automóvel moderno, outro alemão brilhante, Gottlieb Daimler, estava trabalhando em sua própria versão de um veículo motorizado. E assim, no mesmo ano em que o Benz Patent Motorwagen viu a luz do dia, nasceu o Daimler Motorized Carriage. Enquanto o Benz era um triciclo um tanto peculiar, o Daimler era mais parecido com uma carruagem tradicional, só que sem os cavalos. Era como se a realeza tivesse trocado seus cavalos por um motor a gasolina. No lugar dos equinos, um motor a gasolina de um cilindro, capaz de gerar a potência impressionante de 1,1 cavalos. E com essa potência extra, o Daimler Motorized Carriage podia atingir a incrível velocidade de 16 km por hora. Mas ei, quem está contando? O importante é que ele se movia. A essa altura, os europeus já estavam convencidos de que os carros eram o futuro. Mas e os americanos? Bem, eles estavam ocupados demais construindo ferrovias e lutando contra indígenas para se preocuparem com essas geringonças europeias. Eles deviam estar ocupados demais comendo torta de maçã. Mas em 1893, os irmãos Charles e Frank Duryea, 2 americanos cheios de ideias e graxa nas mãos, decidiram que era hora de os Estados Unidos entrarem na corrida automobilística.
E assim nasceu o Duria Motor Wagon, o primeiro carro produzido em massa na América. Esqueça as carruagens a vapor e os triciclos a gasolina. O Duria era um carro de verdade, com 4 rodas, um motor a gasolina e um design que, bem, digamos que era único. Era como se um Ford modelo T e um Jeep Renegade tivessem um filho, mas o importante é que ele funcionava. Enquanto os irmãos Duryea estavam ocupados revolucionando a indústria automobilística americana, Armand Peugeot, um fabricante de bicicletas francês, decidiu que era hora de a França mostrar ao mundo quem realmente mandava no automobilismo. E assim, em 1891, nasceu o Peugeot Type 3. Agora, este aqui era um carro elegante. Esqueça os designs toscos dos primeiros carros. O Type 3 tinha estilo, com suas linhas curvas e um motor que ficava escondido sob o capô. Era como um galã francês em forma de carro. O Type 3 era movido por um motor a gasolina Daimler de 2 cilindros, capaz de gerar a potência impressionante de... bem, ninguém sabe ao certo. Mas era o suficiente para levar este carro a uma velocidade máxima de 18 km por hora. Em 1901, Ransom e Olds decidiu que era hora de tornar os carros acessíveis às massas. Queria que todo mundo tivesse um carro, do Oiapoque ao Chuí. E assim nasceu o Oldsmobile Curved Dash, o primeiro carro produzido em massa nos Estados Unidos a um preço realmente acessível. Agora, este aqui não era um carro para se exibir. Era um carro simples, com um design utilitário e um motor que provavelmente era mais barulhento que um concerto de rock. Era o tipo de carro que você comprava para ir do ponto A ao ponto B, sem firulas. Mas ele funcionava, e mais importante, era barato. Tão barato que o Curved Dash se tornou um sucesso instantâneo, vendendo mais de 19 mil unidades. Era o carro popular da época. Agora, chegamos ao carro que realmente mudou tudo, o Ford Model T. Este não era apenas um carro, era uma revolução sobre rodas. Era como se o Brasil inteiro decidisse andar de carro da noite para o dia. Em 1908, Henry Ford decidiu que era hora de tornar os carros acessíveis a todos. Usando técnicas inovadoras de produção em massa, Ford conseguiu reduzir o custo de produção do Model T a um nível nunca visto antes. Era como se ele tivesse inventado a linha de produção. E o resto, como dizem, é história. Ford queria construir um carro tão barato que até seus próprios funcionários pudessem comprar um. E ele conseguiu. Enquanto Henry Ford estava ocupado popularizando o automóvel, 2 britânicos chamados Charles Rolls e Henry Royce tinham planos mais luxuosos em mente. Eles queriam construir o melhor carro do mundo, algo digno da rainha da Inglaterra. E em 1904, eles fizeram exatamente isso. O Rolls-Royce 10 HP era um carro como nenhum outro. Era o suprassumo da elegância, o ápice do luxo sobre rodas. Este era um carro para a elite, para aqueles que podiam pagar pelo melhor que o dinheiro podia comprar. Era como ter um castelo sobre rodas. Em 1903, um grupo de investidores de Detroit, liderados por Henry Leland, decidiu que era hora de os Estados Unidos terem seu próprio carro de luxo. Algo para competir com os franceses e ingleses. E assim nasceu a Cadillac. O Cadillac Model A era um carro que não ficava devendo nada aos seus rivais europeus. Era como se a América tivesse finalmente encontrado sua resposta para o luxo europeu. Na verdade, a Cadillac estava tão confiante na confiabilidade de seus carros que em 1908 ofereceu um prêmio de $25 mil para qualquer um que conseguisse encontrar um único defeito em um de seus carros. Era como se eles dissessem: podem procurar, não vão encontrar nada. E aqui estamos nós, no fim da linha, rodeados por essas maravilhas mecânicas do passado. Cada um desses carros, do desajeitado Cugnot Fardier ao luxuoso Rolls-Royce 10 HP,
desempenhou um papel fundamental na formação da indústria automobilística que conhecemos hoje. Eles são um lembrete de quão longe chegamos e um testemunho da engenhosidade humana. É como olhar para trás e ver como a gente evoluiu, de carroças a carros voadores. Espero que tenham gostado da viagem. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos sobre carros, história e tudo mais que for interessante. Valeu, pessoal!